Você tem uma cruz em casa? Ela está pendurada na parede, em cima da porta, sobre a cama, ou talvez esquecida em uma gaveta? Pois saiba que, segundo Padre Pio, esse símbolo sagrado pode estar fazendo muito mais por você do que você imagina. Mas atenção! Se não estiver no lugar certo ou for tratada com desrespeito, o efeito pode ser o oposto. Este é um aviso espiritual poderoso que poucos conhecem e que pode mudar completamente o seu lar. Padre Pio, o santo que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos e realizou milagres reconhecidos até por médicos e cientistas, tinha uma visão profunda sobre os objetos sagrados. E entre todos, a cruz ocupava um lugar de destaque. Ele dizia: a cruz é mais do que um símbolo. É um portal de proteção divina, um selo do céu contra o mal. No entanto, o que poucos sabem é que a presença da cruz em um ambiente não age sozinha. Ela precisa estar ativada espiritualmente. E isso depende da sua fé, da sua intenção e do seu respeito por esse símbolo. Em cartas aos seus orientadores espirituais, Padre Pio relatava casos de pessoas que passavam por dificuldades espirituais intensas, mesmo com uma cruz em casa. O motivo? Elas mantinham a cruz como um enfeite, esquecida, suja ou em locais carregados de energia negativa. Neste vídeo você vai descobrir o verdadeiro poder espiritual da cruz. O que acontece quando ela é respeitada e usada com fé? Onde colocá-la em sua casa para proteção e abundância, e os sinais que indicam que ela já está agindo no seu lar. Comente agora: a cruz protege meu lar, para selar sua fé e continuar este aprendizado com o coração aberto. E se você sente que sua casa precisa de limpeza espiritual, clique no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará um caminho completo para fortalecer a proteção espiritual do seu lar com fé, prática e conexão divina. Você já reparou onde está a cruz dentro da sua casa? A maioria das pessoas coloca a cruz por tradição, costume ou decoração. Mas, segundo os ensinamentos espirituais de Padre Pio, o local onde a cruz é colocada pode influenciar diretamente o tipo de energia que entra e se instala no seu lar. Padre Pio acreditava que a cruz é um ponto de ancoragem para a presença divina. Quando posicionada corretamente, ela atrai paz, protege contra ataques espirituais e cria um campo de luz constante dentro do ambiente. Mas quando mal colocada ou ignorada, ela perde sua força espiritual e, em alguns casos, pode até servir como ponto de entrada para energias contrárias, principalmente se estiver maltratada, esquecida ou em locais contaminados energeticamente. Segundo relatos próximos ao santo, os melhores locais para posicionar uma cruz são acima da porta de entrada da casa. Isso simboliza a proteção espiritual do lar, como um selo sagrado que impede a entrada de influências negativas. No quarto, acima da cama, Padre Pio dizia que durante o sono estamos espiritualmente mais vulneráveis, e a cruz nesse local funciona como escudo de proteção para corpo e alma. Em um pequeno altar ou cantinho de oração, esse é o local ideal para canalizar orações e criar um ponto de conexão com o sagrado. Aqui a cruz age como um pilar de fé ativa. Por outro lado, os locais a evitar incluem cozinha ou banheiros, principalmente próximos a fogões ou ralos, onde há descarte ou transformação de energia. Esses espaços têm fluxos energéticos instáveis que podem neutralizar a força espiritual da cruz. Em locais baixos, atrás de objetos, empoeirada ou esquecida. A cruz deve estar visível, em altura elevada e sempre limpa, pois Padre Pio dizia que desrespeitar a cruz é como desvalorizar o sacrifício de Cristo. Sobre locais de conflito frequente, como em frente a espelhos rachados ou perto de aparelhos que recebem muita negatividade, TVs, computadores, etc.
Isso pode atrair desequilíbrio e descarregar a cruz. Além do local, o estado da cruz também importa. Padre Pio alertava que a cruz deve ser tratada com reverência, ser limpa com frequência e, se possível, abençoada. Muitos milagres foram atribuídos à cruz abençoada que ele carregava no peito. E ele ensinava que o fiel poderia trazer essa bênção para o lar através da oração, respeito e posicionamento correto. Padre Pio sempre dizia que a cruz, quando colocada com fé verdadeira e tratada com reverência, não era apenas um símbolo, era uma presença viva do poder de Deus dentro do ambiente. Mas o que realmente acontece no mundo espiritual quando você tem uma cruz ativa e bem posicionada dentro da sua casa? Em primeiro lugar, a cruz atrai a presença de seres espirituais elevados. É como um sinal visível para os céus de que aquele lar está consagrado, protegido e aberto à ação divina. Anjos, especialmente São Miguel Arcanjo, passam a atuar com mais intensidade, criando uma barreira invisível contra ataques espirituais, inveja, opressões e até pensamentos negativos que costumam pairar sobre ambientes carregados. Se você chegou até aqui, é porque seu coração sente que a fé precisa voltar a ocupar o lugar central na sua vida. E talvez você também tenha percebido algo que muitos ignoram. Os pequenos detalhes espirituais fazem toda a diferença no fluxo da nossa vida, inclusive nas finanças, na saúde e na paz dentro do lar. Além disso, a cruz ativa transforma o lar em um campo de luz e paz. Muitas famílias relatam que, após colocarem uma cruz abençoada em um ponto estratégico da casa, brigas diminuíram, o ambiente ficou mais leve e até crianças dormem com mais tranquilidade. Padre Pio explicava que isso acontece porque a cruz eleva a vibração do espaço, purificando o que está ao redor. Outro efeito espiritual poderoso é o despertar da consciência. Casas com cruzes ativas costumam incentivar mais oração, reflexão e espiritualidade no dia a dia. A cruz age como um lembrete constante da fé e do propósito maior da vida. E isso afasta energias como a desmotivação, a dúvida, a depressão e até vícios. É como se ela servisse de âncora para o espírito, nos dias em que o mundo tenta nos puxar para baixo. Há também o impacto sobre as finanças e a prosperidade. Padre Pio ensinava que onde há fé, há bênção. E a cruz, ativada, age como um canal para que as promessas de Deus entrem na casa, inclusive na área material. Ele dizia: quando Cristo entra, a escassez sai. E muitos testemunhos ao redor do mundo confirmam que, ao reorganizar espiritualmente a casa com uma cruz abençoada, portas que estavam trancadas começam a se abrir. Mas, atenção, tudo isso só se manifesta se houver fé verdadeira. Não adianta colocar a cruz apenas por costume ou por medo. O que ativa seu poder não é o objeto em si, mas a energia de oração, respeito e entrega que você deposita nela. É a fé que movimenta o invisível. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Quando aconselhava seus fiéis a manterem uma cruz em casa, ele não estava falando de tradição. Ele falava de um instrumento sagrado que, quando honrado, transforma o lar em um refúgio espiritual contra qualquer tempestade. Mesmo com as melhores intenções, muitas pessoas cometem erros espirituais graves ao lidar com a cruz dentro de casa. Erros que, sem perceber, neutralizam o poder espiritual desse símbolo sagrado. Padre Pio alertava constantemente sobre isso, pois sabia que a cruz, embora poderosa, só age quando há reverência, ordem e consciência. Um dos erros mais comuns é tratar a cruz como um objeto decorativo. Deixá-la pendurada entre quadros, luminárias ou enfeites comuns faz com que seu poder simbólico seja diluído. A cruz deve ocupar um lugar de honra, separada dos objetos profanos.
Padre Pio dizia que quando a cruz está cercada de banalidade, ela deixa de ser um portal de luz para se tornar um objeto mudo. Outro erro frequente é posicionar a cruz em locais baixos ou desorganizados. Em cima de estantes cheias de tralhas, atrás de portas, próxima a lixos ou onde acumula poeira. A cruz não pode ser esquecida, ela deve estar em um ponto elevado, visível e limpo. Isso representa a elevação espiritual. Quanto mais alto o símbolo, mais forte sua atuação no plano invisível. Também é comum que algumas pessoas coloquem cruzes quebradas, descascadas ou com partes faltando, achando que o valor está apenas no que ela representa. Mas Padre Pio ensinava que o estado da cruz reflete o estado da fé do lar. Uma cruz maltratada emana desvalorização, negligência e desordem. Por isso, ao notar desgaste ou dano, é fundamental restaurá-la, limpá-la ou substituí-la com amor. Outro erro menos percebido, mas espiritualmente danoso, é acumular várias cruzes espalhadas sem direção ou intenção. Não há nada de errado em ter mais de uma cruz em casa, mas cada uma deve ter um propósito. Uma para o quarto, outra para a entrada, uma no altar, desde que estejam ali com função espiritual e não por acúmulo ou superstição. Padre Pio dizia que o excesso sem intenção vira distração. Além disso, há quem pendure a cruz em locais com energia constantemente negativa, como perto de aparelhos eletrônicos que transmitem violência, discussões ou informações pesadas. Embora a cruz possa purificar ambientes, se ela estiver sempre recebendo carga negativa, seu campo se enfraquece. O ideal é mantê-la em ambientes de oração, silêncio e contemplação. Por fim, um erro muito comum é nunca orar diante da cruz. Tê-la em casa é importante, mas ela só se torna um canal de bênçãos quando é usada como ponto de oração. Mesmo que você não reze longamente, parar diante da cruz por 1 minuto por dia, com o coração aberto, já ativa seu campo espiritual. Padre Pio repetia: a cruz não é um amuleto, é um chamado diário à fé. E quando atendemos esse chamado, com verdade a casa se transforma em abrigo, o lar se torna luz e as bênçãos fluem como rios de paz e proteção. A cruz que está na sua casa não está ali por acaso. Ela não é apenas um símbolo, uma lembrança religiosa ou um presente bonito. Ela é um sinal espiritual vivo, um ponto de contato entre o céu e a sua realidade, entre o plano divino e o seu cotidiano. Padre Pio dizia que a cruz nos protege não apenas dos inimigos visíveis, mas dos invisíveis também. E é por isso que ele alertava: a cruz, quando respeitada, limpa e colocada com fé, age como um escudo silencioso contra tudo o que tenta nos destruir. Seja um problema financeiro que se arrasta há anos, uma tristeza sem explicação, uma inveja que ronda o lar, ou até aquela sensação de que algo está sempre pesado dentro de casa. Mas agora você sabe o que fazer. Você aprendeu onde colocar a cruz, como tratá-la, o que evitar e como ativá-la. Espiritualmente, esse conhecimento foi entregue a você hoje por um motivo. Não ignore esse chamado. Talvez seja exatamente essa decisão simples de reorganizar seu espaço espiritual que vai iniciar uma mudança profunda em sua vida. A cruz não exige sacrifício, ela exige presença, fé e reverência. E quando você a trata como sagrada, você convida o próprio Deus a habitar seu lar. Então, hoje, você tem uma escolha: deixar tudo como está, continuar carregando os mesmos pesos, permitindo que energias negativas circulem livremente, ou levantar-se com fé, honrar esse símbolo poderoso e transformar sua casa em um verdadeiro refúgio de luz, proteção e abundância. E se você deseja seguir esse caminho com ainda mais profundidade, eu preparei um conteúdo especial para você. No link da descrição e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um guia espiritual completo,
com orações, práticas e ensinamentos revelados para fortalecer sua proteção, ativar sua prosperidade e alinhar seu lar com a luz divina. Não ignore essa oportunidade. Fé sem ação é apenas intenção. Fé com prática muda destinos. Se sua casa precisa de cura, se você sente que algo precisa mudar, então mude agora. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e dê o próximo passo na sua jornada de fé. E se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos espirituais como este, que não apenas informam, mas transformam. A cruz em sua casa não está ali para enfeitar, ela está ali para proteger, abençoar e guiar. Que Padre Pio interceda por você, que a luz de Deus habite o seu lar e que, a partir de hoje, sua casa seja território de milagres.